Bom, voltamos agora então à última parte da nossa a revisão de hoje. Acho até que essa parte a gente chegou a falar pouco, ou só apresentou para vocês, né? Então, um pouco de calma para a gente falar um pouco mais sobre isso e fechar de fato esse assunto, falar de valor da marca, né? Bom, é importante a gente lembrar que a ideia de valor da marca é um conjunto de ideias abstratas, né? O que é valor? Pergunto eu a vocês. O que é valor? Né? Observem que a noção de valor ela não é conceitual, como se a gente conseguisse explicar que é uma coisa específica, né? Então, ela não é materializada, né? O valor é um conjunto, é uma associação de outras ideias abstratas que se juntam e compreendem para a gente o que é valor, né? Então, valor tem a ver com expectativas, né? Tem a ver tem a ver com a cultura, na verdade. A ideia de valores vem sendo discutida em diferentes áreas, na psicologia social, da sociologia, nos estudos culturais. Né? Cada um, à sua maneira, entende ou defende, de uma certa forma, se a gente for olhar grosso modo, valor como um conjunto de características que definem certas condutas sociais adequadas. Então, a ideia de valores é aquilo que é visto socialmente como certo e errado, adequado ou inadequado, é aquilo que a gente percebe como ético, responsável, né? E aí esses conjuntos de valores eles perpassam características de caráter, de personalidade, valores de práticas e condutas morais, valores éticos, valores da personalidade. Alguns desses valores eles são aceitos de forma mais abrangente socialmente, alguns outros valores eles são mais específicos e característicos de subculturas, de grupos fechados, de tribos, né, de comportamento. Dentro da ótica, para esses só para não perder o fio da meada, muitos desses autores aí, entendendo valores como características que estabelecem um conjunto de regras, né, um conjunto de significados para as nossas práticas cotidianas, fizeram alguns levantamentos, uma lista, né, de critérios que se caracterizam como valores sociais, né, e que dão um número expressivo. Né? Por outro lado, alguns outros autores reconhecem que a noção de valores é também mais particular, não é só um conjunto de regras percebidas pela sociedade, mas é também um conjunto de critérios que são adotados pelos indivíduos ou por grupos sociais para dizer socialmente quem eles são, né? A partir da forma como se conduzem, como reagem, como pensam, como se comportam. Isso tem sido sintetizado pelo pessoal da área de marketing, percebendo que nas práticas de consumo, muito dessa relação de consumo, essa relação com os bens, perpassam o uso desses valores. Né? Autores como Acker e outros que estudam a noção de marcas têm testado esses valores estabelecidos em outras áreas de conhecimento, como a psicologia social, por exemplo, aplicado à relação de consumo e a relação com as marcas, né, entre consumidores e marcas, na medida em que eles consomem e usam certos produtos. E ao testarem essa lista de valores, chegaram
a um conjunto menor reduzido de valores que eles chamam hoje de LOVE, lista de valores, né? Essa lista de valores compreende uma escala que já é bastante consagrada em marketing e demonstra alguns aspectos, né? São características de personalidade, são características de uso, são características de autoestima, de caráter. Então, são aspectos sociais que acabam sendo atribuídos às marcas e trabalhados dentro de uma relação de associação entre esses valores que acabam possibilitando os agentes de marketing, ao analisarem como os consumidores fazem essas associações entre essas características da marca, como uma forma de entender o valor de uma marca, né? Então, de um modo geral, a gente pode dizer então que valores de uma marca são um conjunto de associações abstratas. Essas associações abstratas se referem a sentimentos, a personalidades, a caráteres, a atitudes de uma marca, né? Alguns trabalham valor de marca dentro da lógica de posicionamento, de branding, como a alma da marca, né? Então, alguns chamam bonitinho, né, de core brand, o core da marca, o coração da marca, né? E devem ser pensados como uma proposição central, né, na hora do posicionamento. Como uma alma da marca, isso tem sido trabalhado também dentro dessa lógica de posicionamento, justamente como um modificador descritivo, na hora de se estabelecer como defender uma marca. Os valores acabam descrevendo como é que deve ser pensado o posicionamento. Primeiro de uma forma descritiva, depois de uma forma emocional. Coloquei até aí no slide o exemplo da Disney, né? Porque em termos de função da marca, alma da marca, né? O valor da marca se dá primeiro de forma descritiva, é busca de entretenimento, né? A função da marca é entreter as pessoas, mas como é que ela entretém as pessoas? Ela entretém as pessoas assim, entregando algo que é familiar, é para toda uma família. Você pode ver que os filmes vinculados à Disney, mesmo os da Marvel, sempre procuram não exceder o tom de violência, de sangue, de morte, né? E segundo, a ideia de modificação dessa função tem um caráter emocional, né? Você vê que os filmes mesmo o da Marvel hoje que tem feito sucesso, eles têm um apelo muito ligado à diversão, né? Mesmo tentando ser um filme sério, sempre tem uma zoeira lá, uma piada, uma forma de tentar construir a narrativa. Então isso acaba sendo uma característica que acaba sendo empregada em todos os produtos do grupo Disney. Então, voltando ao assunto, valores da marca são um conjunto de associações, de características, de personalidade, de traços de valores, e são usados, portanto, ao serem definidos numa estratégia de posicionamento, eles são definidos como a alma da marca, né? Eles devem compor e inspirar o desenvolvimento do produto, do modo como esse produto é entregue, do modo como ele é comunicado, né? E um preço que seja adequado a essa experiência, né? Então a gente diz que os valores da marca devem ajudar a definir qual é a função da marca, né? Então assim, aquilo que a gente vai oferecer para as pessoas que vai levar aquela marca. Isso ajuda a gente, talvez, sempre a pensar, depois do produto principal, né, que outras formas de extensão de linha, que outros produtos a gente pode produzir que vai combinar com a marca, né? Segundo, depois da gente ter essa proeminência, porque isso tem a ver com proeminência, né, a função da marca,
tem a ver com posicionamento, a gente pode criar um modificador descritivo, ou seja, para quem é, de que forma vai ser entregue, com que características mais funcionais, mais setoriais, e depois a gente adianta com um apelo emocional, ou seja, vai ser divertido, vai ser sério, vai ser inteligente, né? Então essas são formas de a gente estabelecer os valores da marca dentro de uma lógica de posicionamento, de brand equity, né? E como é que a gente cria? Como é que a gente estabelece isso dentro do posicionamento de uma marca? Ora, valores são abstratos, valores estão no modo de como um produto ele conta uma história para as pessoas, de como aquela marca conta uma história para as pessoas. A gente vê por meio do nosso livro-texto, né, que essa implementação dessa alma da marca pode vir por meio da construção da comunicação, né, do P de comunicação de marketing, de preferência de uma forma sempre simplificada, ou seja, as histórias, quando contadas, têm que procurar ser simples o bastante para as pessoas entenderem essas características da marca, né, e elas também têm que ser inspiradoras, ou seja, essa comunicação simples não no sentido da qualidade visual e estética, mas simples numa narrativa que deixa muito bem claro qual é o posicionamento da marca e os seus valores principais nesse posicionamento, e que ao mesmo tempo seja inspiradora, ou seja, que esses valores se estabeleçam numa conexão com esse público-alvo. Ok? Isso acontece de várias formas. Eu posso dizer para vocês que eu tenho alguns artigos publicados sobre personalidade de marca, que é um traço, né, dos valores da marca, inclusive com marcas pernambucanas como a Movimento, a gente fez com a Chili Beans, algumas pesquisas parecidas, a gente fez com a Farmácia Pague Menos também, ou seja, a gente fez uma série de pesquisas semelhantes para enxergar a personalidade de uma marca dentro ao olhar do consumidor, e o que a gente observou por meio da análise dos nossos dados, que foram feitos por meio de entrevistas qualitativas, foi que as pessoas começam a perceber valores humanos na marca a partir do modo como tem uma experiência com essa marca. Ou seja, sobre a marca Chili Beans, as pessoas viram certas características que elas gostam ou não gostam, mas que elas reconhecem delas, como a questão de ser uma marca calorosa, uma marca de moda, estilosa e tal, pelo design do produto, pela forma como a marca se comunica nas fotos e na publicidade, pelo design da loja, pela forma como os vendedores atendem os clientes, né? Pela própria história exitosa de uma marca que começa ali com um dono que sempre muito presente, contando a sua história de empreendedor vencedor, né? Então todas essas características acabam chamando a atenção, né, para estabelecer a personalidade da marca, que é um traço de valor dessas marcas. Importante ao dizer isso é que a gente começa a observar como essa personalidade, como essa comunicação não se dá só pelo P de propaganda, mas se dá por um conjunto muito amplo e variado de elementos de marca. Tudo que hoje uma marca faz, ou seja, tudo que uma empresa faz que cria uma experiência, é chamado de elementos da marca. São formas de comunicação, de contato, expressam significado para as pessoas. E isso é um assunto que a gente vai abordar em um assunto posterior, muito em breve, elementos da marca, ok? Com isso, a gente vai encerrando essa atividade por aqui. Inclusive, esta última parte de valores de marca é nova. Então, espero que aqueles que tenham dificuldade mandem suas perguntas para a gente discutir na próxima aula. Vou deixar também uma atividade para ajudar nessa revisão e fixação do conteúdo, para a gente desenvolver e continuar seguindo adiante. No mais, eu desejo tudo de bom a vocês, uma boa Páscoa, que Deus abençoe a todos nós e que em breve a gente esteja todos juntos novamente. Ok? Um grande abraço, fiquem com Deus.